Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de aula? Ah, que legal! E a nossa aula de hoje é matemática. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos de multiplicação. E hoje você vai aprender a multiplicar por 6, 7, 8 e 9. Você vai entender que o processo é o mesmo que você aprendeu na aula passada. E para isso, nós vamos fazer uma breve revisão antes de nós começarmos a trabalhar com o seu livro. Para eu resolver a multiplicação, primeiramente eu preciso entender o seguinte: multiplicação é o mesmo que a soma de parcelas iguais. Para que isso fique claro para você, eu vou te trazer uma situação problema. Se liga aí. Em uma equipe de handball, tem 7 jogadores. Quantos jogadores há em 6 equipes de handball? Primeiramente, eu vou resolver esse problema utilizando a adição, da seguinte maneira. Para eu resolver por adição, eu vou repetir o 7 6 vezes e vou somando devagar. Assim, ó. Vamos somar comigo? 7 mais 7 é igual a 14. 14 mais 7 é igual a 21. 21 mais 7 é igual a 28. 28 mais 7 é igual a 35. E 35 mais 7 só pode ser 42. E dessa maneira eu resolvi pela adição de parcelas iguais. Para transformar isso em multiplicação é muito simples. Eu vou escrever o 7 e vou dizer que eu repeti ele quantas vezes? 6 vezes. Então, 7 vezes 6 é igual a 42. O mesmo também poderia acontecer se eu fizesse 6 vezes o 7. O resultado também daria 42. Agora, nós vamos começar as nossas atividades de hoje. Aí na página 93, ele está trazendo para você uma história muito legal. Vamos ler comigo? Dona Helena é uma ótima confeiteira. Uma de suas especialidades é seu famoso bolo de cenoura. Que delícia! E a Dona Helena está pensando aí na cabecinha dela o seguinte: para fazer um bolo, vou precisar de 4 ovos e 3 cenouras. E aí no seu livro ele está te perguntando: para fazer um bolo será necessária que quantidade de ovos, cenouras? A Dona Helena já te deu essa resposta, você só vai anotar bem direitinho aí nessas linhas do seu livro. Mas a Dona Helena, ela é uma ótima confeiteira e ótimos confeiteiros recebem muitas encomendas. Então, a Dona Helena nos trouxe um outro problema. Preciso preparar 6 bolos iguais a esse. De quantos ovos vou precisar? Podemos resolver de 2 maneiras. Primeiro por adição e depois por multiplicação. Vamos começar pela adição. Eu tenho que ter ideia de que eu vou repetir 6 parcelas iguais, que no caso é o 4. Então, vamos somar devagarinho? Vem comigo. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4 só pode ser 24. Fácil, né? Por multiplicação, eu só tenho que interpretar de uma outra forma isso que eu escrevi aí. Como assim, tia? Eu não escrevi o 4 6 vezes? Então, eu vou dizer que 6 vezes 4 é igual a 24. Portanto,
Portanto, serão necessários 24 ovos para preparar 6 bolos de cenoura. Deu para entender isso daí, meus amores? Multiplicação é bem simples, você só precisa praticar. E agora eu quero te mostrar uma curiosidade. Aí na página 94, ele te traz um texto muito interessante sobre um alimento muito saboroso e igualmente nutritivo, que é o ovo. Vamos acompanhar a leitura? O ovo é um alimento rico em nutrientes, como gorduras e proteínas. Quando quebramos um ovo, podemos identificar duas estruturas, a clara e a gema. A clara do ovo é rica em proteínas, nutrientes essenciais ao corpo humano, pois participam de praticamente todos os processos celulares. A gema apresenta gorduras que fazem bem à saúde, pois auxiliam no combate às gorduras ruins existentes no corpo. O ovo apresenta ainda vários nutrientes e vitaminas que ajudam na manutenção do corpo e na prevenção, melhor dizendo, de doenças. Olha só que interessante! Então, o ovo, além de saboroso, é muito saudável. Fica a dica aí para você, se alimente de ovo. Então, agora que nós já entendemos como é o processo de multiplicação, você já tem condições de resolver as atividades das páginas 94 e 95. Mas na página 95, eu quero mostrar para você aí a terceira questão. Ela está dizendo assim: André foi ao supermercado e comprou 6 embalagens de sabonete iguais à indicada a seguir. Você pode observar que nessa embalagem está dizendo a seguinte informação aí: 5 sabonetes por R$ 8. Então, aí você tem a quantidade de 5 sabonetes e por ela o André pagou R$ 8. Na letra A, ele diz assim: sabendo que André pagou a compra com uma cédula de R$ 50, quantos reais ele recebeu de troco? Bem, para você resolver a letra A, você vai precisar fazer duas contas de operações diferentes. Primeiro você vai fazer uma multiplicação e depois você vai fazer uma adição. Como assim, tia? Bem, primeiro você precisa saber quanto o André pagou pelas embalagens de sabonete. Ei, lá em cima ele está te dizendo, ele comprou 6 embalagens iguais a essa. Então, para você saber quanto custou essa compra, você vai fazer uma multiplicação. 6 vezes 8. Deu para entender? Então, quando você fizer essa continha 6 vezes 8, que você pode perfeitamente fazer também pela adição, você vai descobrir quanto foi que custou essa compra do André. E depois que você tiver esse resultado, você vai pegar os R$ 50 e vai fazer 50 menos o valor que ele pagou, ok? Presta bem atenção, porque aí você tem os 50 e para você saber quanto sobrou de troco, lembra das palavrinhas-chave que nós falamos, das perguntinhas-chave que nós falamos na aula passada de subtração? Quer saber quanto sobrou para ele de troco, né? Então, você vai fazer uma conta de subtração. Deu para entender? Recapitulando, você vai fazer duas contas, uma de multiplicação e depois uma de subtração. E eu vou logo te dizer, é com reagrupamento, hein? Presta atenção como é que você vai resolver isso. Depois você tira uma foto e me manda lá no chat, ok? E aí na letra B, ele diz assim, ó: quantos sabonetes André comprou?
Primeiro você precisa entender que em cada caixa dessa tem 5 sabonetes. E ele comprou 6 embalagens. Então, você vai fazer uma multiplicação. 5 vezes 6. Me diz aí, quanto é que vai dar? Isso mesmo, muito bem. Tira uma foto para mim e manda lá no chat, ok? Página 97. Também tem uma questão que eu quero conversar com você a respeito dela. Para ele resolver essa questão aí, ele usou a malha quadriculada. E olha o que ele diz. Observe ao lado como Antônio representou 5 vezes 6 ou 6 vezes 5 na malha quadriculada. Efetue as multiplicações e, em seguida, pinte quadradinhos nas malhas quadriculadas para representá-las. Bem, para você fazer aí, que nem o Antônio fez na letra A, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pintar 7 quadradinhos na coluna e 4 quadradinhos na linha. Deu para entender? Observa como tá aí nessa imagem. É mais ou menos isso que você vai fazer. Ou você pode fazer o contrário, tá? Mas eu não vou te explicar muito, que é para não confundir a sua cabecinha. Então, você pinta 7 quadradinhos na coluna e 4 quadradinhos na linha, ok? Depois disso, você só vai preencher o restante. Veja bem, um detalhe muito importante. Quando você for pintar, por exemplo, você vai começar pintando os 7 quadradinhos da coluna. Quando você for pintar os 4 quadradinhos da linha, você tem que conferir com esse primeiro que você já pintou, ok? Tá vendo aí? Tem um quadradinho em comum, tanto na linha quanto na coluna, certo? Então, por exemplo, você pintou os da coluna, já tem um quadradinho pintado aqui quando você for começar a linha. Então, você só faz pintar mais 3. Deu para entender? E quando você preencher, vai ficar dessa forma aqui, ó. E aí, você vai conferir e você vai perceber que você pintou 28 quadradinhos. E aí, você representou 7 vezes 4 ou 4 vezes 7 é igual a 28. Deu para entender isso daí, meus amores? Qualquer dúvida, me chama lá no chat que a gente esclarece para você, ok? Agora eu quero te mostrar uma tabela muito importante chamada tabuada. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dela. E eu quero te mostrar como é que você vai formar essa tabuadinha aí, bem facinho. Para você formar a tabuada do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10, é muito fácil. Olha só. Primeiro, você precisa entender que todo número multiplicado por 1 é sempre o próprio número. Anota isso daí para você nunca mais esquecer. Todo número multiplicado por 1 é sempre o próprio número. Tia, o que isso quer dizer? Dá uma olhada aí, ó. Quando você multiplicou 6 vezes 1, deu 6, ou seja, o próprio 6. Quando você multiplicou 7 vezes 1, deu 7, ou seja, o próprio 7. Quando você multiplicou 8 vezes 1, deu 8, ou seja, o próprio 8. E assim por diante. A mesma coisa aconteceu com o 9, com o 10 e a mesma coisa vai acontecer com qualquer numeral que você multiplicar por 1. Se você multiplicar, por exemplo, 1 milhão por 1, o resultado vai ser 1 milhão. Ou seja, todo número multiplicado por 1 é sempre o próprio número. Deu para entender isso daí, meus amores? Bem, na tabuada de 6, para você organizar, por exemplo, 6 vezes 2, como é que você vai fazer? Você sempre vai somar a parcela 6. Como assim, tia? Não estou te entendendo.
6 vezes 1 deu 6, né? Então, para você saber quanto é 6 vezes 2, você vai fazer 6 mais 6, que deu 12. O 6 vezes 3 só pode ser o 12 mais 6, que deu quanto? 18. E o 6 vezes 4 só pode ser quem? 18 mais 6, que vai dar quanto? 24. E você vai somar mais 6, mais 6, mais 6, até você chegar aí nesse último numeral, nesse último fato, perdão, que é assim que a gente chama. 6 vezes 10 é igual a 60. A mesma coisa vai acontecer para o 7. Por exemplo, aí você tem 7 vezes 1 é igual a 7. O 7 vezes 2, você vai fazer 7 mais 7, que deu quanto? 14. O 7 vezes 3 só pode ser quem? 14 mais 7, que deu quanto? 21. Deu para entender, meus amores? Para você construir a tabuada dos números, você tem que entender que o primeiro numeral, o primeiro resultado vai ser o próprio número. E para você achar os demais, os outros números, você vai somando a parcela que se repete nessa tabuada. Se é a tabuada de 7 que você vai fazer, então você vai somar, a parcela que se repete é mais 7. Se for a tabuada de 8, a parcela que se repete é mais 8. Se for a tabuada de 9, a parcela que se repete é o mais 9. E se for a de 10, a parcela que se repete é o mais 10. E assim você vai poder montar toda a tabuada e memorizar e aprender e fixar os valores da multiplicação. E assim você vai resolver muito mais rápido as suas continhas. Ok, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu fiz esse vídeo um pouco diferente, porque nós já demos essa aula de multiplicação, então eu só quis reforçar com vocês essas questões do livro. Qualquer dúvida, você me chama no chat, que a tia Jaque está lá, disponível para você, no horário de aula, para tirar todas as suas dúvidas. Beijo grande, fique com Deus e até a próxima. Tchau!